Olá, vamos falar um pouquinho mais sobre procedimentos. Então, tem um vídeo anterior aí falando o básico sobre o procedimento, né, para que ele serve. E nesse aqui eu quero mostrar um pouquinho mais avançado sobre o uso de procedimentos. Eu vou começar mostrando o resultado final já, porque vai ser mais fácil da gente entender. Então vamos lá, eu tenho um programa que tem um menu. Esse menu oferece as seguintes possibilidades: listar os alunos, cadastrar os alunos, informar as notas dos alunos, listar as notas ou encerrar o programa. Beleza, vou começar aqui por cadastrar o aluno. Então vamos lá, informe o nome do aluno. Primeiro aluno, Bia. E ele já me disse ali, ó, aluno cadastrado na posição 1. Ó, se eu listar os alunos agora aqui, opção 1, ó, na posição 1 tem a Bia, na 2 e na 3 não tem ninguém. Então vamos cadastrar mais dois alunos aqui. A Bia na 1, vamos cadastrar aqui o Tom na posição 2 e na posição 3, vamos cadastrar aqui na posição 3 a Ana. Ok, se eu listar os alunos aqui, então na posição 1 temos a Bia, na posição 2 o Tom, na posição 3 a Ana. Já estão cadastrados aqui no meu programa. Eu tenho sempre um menu, então vocês viram que dependendo da opção que eu acesso, eu vou para uma tela, né, faço o que eu tenho que fazer e volto para o meu menu. Né? Vamos continuar aqui usando o programa para vocês entenderem mais algumas informações. Vamos lá, informar as notas do aluno, opção 3. Ó, lista dos alunos cadastrados, aluno 1, 2 e 3, digite o número do aluno que deseja informar as notas. Eu quero informar as notas do aluno 1. Então vamos lá, ó, notas do aluno Bia. Informe a nota 1, a primeira nota da Bia. Então, 7.5 e a segunda nota 8.8. Pressione Enter para retornar ao menu principal. Ok, vamos continuar então informando as notas do aluno. Agora, do aluno 2, o Tom. O Tom foi 6.8 e 7.9. Opa, 6.8. Isso. E 7.9. Ok. E vamos informar a nota do terceiro aluno, a Ana. Ó, informe a primeira nota. A nota da Ana, a primeira nota foi 9.4 e a segunda nota foi 9.8. Beleza, então nós já temos os alunos cadastrados, já temos as notas informadas, agora eu quero listar as notas. Opção 4, olha ali. Então, a Bia, nota 1, nota 2, o Tom, nota 1, nota 2 e a Ana, nota 1, nota 2, está listado ali. E assim eu tenho um programa que ele pode ser utilizado aqui quantas vezes eu quiser, e eu posso ficar navegando aqui entre as opções, listar notas, informar as notas dos alunos, cadastrar alunos, listar alunos, ó, até que eu encerre o programa. Então, se eu digitar o número 9, ele mostra ali, ó, saindo e encerrou a execução do programa. Mas aí, isso aqui é uma novidade em relação ao que a gente tinha estudado até então, né? Um programa com um menu interativo, com umas telas que limpam o conteúdo que tinha antes, né? E como é que isso tudo foi feito? Bom, isso tudo foi feito com o uso de procedimentos. E aí eu vou entrar no código agora para mostrar para vocês. Se a gente pegar o programa principal aqui do código, ele é extremamente simples. Ele simplesmente tem o uso de uma variável chamada opção do menu, que inicia com 0. E aí, como é que as telas ficam repetindo, né? Como é que elas vão de uma tela para outra? Porque eu tenho o uso de uma estrutura de repetição, de um enquanto. Então eu faço o seguinte, ó, enquanto a opção do menu for diferente de 9, sendo que 9 eu coloquei lá que era a opção para encerrar o programa, né? Então quando for diferente de 9, eu chamo um procedimento chamado tela inicial e faço a leitura da opção do menu. E aí existem vários outros procedimentos, cada um responsável por uma função do programa. E aí eu uso lá a opção escolha e digo o seguinte, ó, se a escolha
o valor que foi escolhido para a variável opção menu, que eu acabei de ler ela aqui, né, for 1, eu vou chamar o procedimento listar alunos. Se, caso o valor que foi escolhido, né, foi informado para a opção menu seja número 2, eu vou chamar o procedimento cadastrar aluno. Se for o 3, eu vou chamar o procedimento informar alunos. Se for 4, eu vou chamar o procedimento listar notas. E se for a opção 9, eu escrevo simplesmente a mensagem saindo. E como a gente está dentro de uma estrutura de repetição, né, ele vai vir para cá, fim enquanto, e vai voltar lá para cima. Qual que é agora o valor da opção do menu? É diferente de 9? Não, é 9. Então, se for 9, ele termina o programa. E aí eu fico repetindo isso daqui continuamente até que a opção seja 9, né? Porque se for 9, ele vai parar de repetir. Muito bem, e agora vamos entrar nos detalhes de cada um dos procedimentos. Então, eu tenho um procedimento para listar alunos. Vamos lá nele para ver o que ele faz. Então, olha aqui, ó. O primeiro procedimento aqui em cima é... Aliás, antes da gente entrar no listar alunos, vamos entrar no procedimento, voltar aqui, que é o tela inicial, né? Tela inicial. Ó, então, ele sempre chama essa opção tela inicial. O que esse procedimento faz? Olha aqui, ó. É um procedimento chamado tela inicial. Inicia aqui. E aí existe um comandinho aqui do Visual G que é o limpa tela. Esse procedimento simplesmente limpa todo o conteúdo daquela telinha ali para que a gente inicie a primeira frase que for escrita seja já na primeira linha. Tá? E aí esse procedimento limpa tela ele começa a dizer o seguinte, ele escreve o menu na tela. Então o aplicativo do professor, daí uma linha em branco, a palavra menu e as opções que contém o menu, né? As opções, cada uma das opções aqui. E aí aqui embaixo digite a opção desejada conforme o menu acima. E a diferença aqui do escreva L para o escreva é que o escreva sem o L, quando a gente digitar, quando a gente for ler a informação, ele fica no final da linha aqui para ler, né? Enquanto que quando a gente usa o escreva L, o cursor fica na linha de baixo, né? Tá? Mas isso é irrelevante para o que a gente está estudando nesse momento, tá? Então, tem um procedimento que limpa a tela e imprime, né, o que deve ser o nosso menu, ok? Bom, voltando aqui, ele faz isso e daí ele lê qual foi a opção digitada, né? E atribui esse valor que foi lido lá pelo teclado, que o usuário informou, para a variável opção menu. E aí ele avalia, avalia dentro do menu principal ainda, do programa principal, se o valor digitado for o número 1. Se for o número 1, ele chama um outro procedimento chamado listar alunos. Listar alunos está aqui, ó, é um segundo procedimento. Ó. Então, tu viu que a gente está fazendo vários procedimentos. O que esse listar alunos faz? Ele limpa a tela e ele conta do número 1 até o máximo de alunos. E para cada número, ele vai dizer qual que é o nome do aluno, ó, nome alunos, que é um vetor, né, da posição que eu estou contando. Então, se eu estou contando a posição 1, é o nome o valor do vetor nome alunos na posição 1. Se eu estou contando já o número 2, então é o valor do nome alunos na posição 2, e assim por diante. Então, ele escreve lá o nome do aluno. E no finalzinho, ele dá uma mensagem para que fique parado naquela tela, né, dizendo pressione Enter para retornar para o menu principal. E aí, para que ele fique parado naquela tela, a gente faz uma leitura fake. Ó, a gente declara aqui uma variável x do tipo inteiro, que não serve para nada. Ela é simplesmente para que eu leia um valor dela e ele fique esperando o valor daquela leitura, né? Então aqui, ó, se eu der vou executar novamente aqui, ó. Se eu der o listar alunos, ó, pode ver, ó, pressione Enter para retornar para o menu principal. Mas por que ele não voltou para o menu principal? Justamente porque eu fiz aqui, ó, o leia x. Então ele está esperando alguma coisa aqui. Ele não vai fazer nada com esse valor x aqui.
Só que enquanto ele está esperando o usuário digitar aqui qualquer coisa, ele fica parado na tela, que é justamente o efeito que eu quero aqui nessa tela. Eu quero que ele liste e fique parado esperando até que alguma coisa seja digitada. Eu dou Enter, ele volta para o menu principal. Tá? Ó, então, o que aconteceu? Ó, voltando lá para o nosso menu. Ó. Eu digitei a opção 1, ele chamou o nosso procedimento. Ó, ele chamou o nosso procedimento lá, listar alunos. E qual é a próxima coisa que ele fez? Ele veio até aqui, fim enquanto. Opção digitada era 1. Ele chamou de novo o procedimento tela inicial, né, que é a tela do menu. E faz uma nova leitura da opção que eu quero para o menu. Tá? E aí eu vou indo fazendo cada um dos procedimentos de acordo com as variáveis. Ó. Então, cadastrar aluno. O que o cadastrar aluno faz? Se eu vier aqui em cima, ó, cadastrar alunos. Ah, um detalhe. Vocês estão vendo que dentro dos procedimentos eu posso ter variáveis, mas essas variáveis que eu declaro aqui, ó, entre o início do procedimento, entre o nome do procedimento e o início dele, elas só existem no contexto desse procedimento. Então, por exemplo, aqui, ó, variável alunos cadastrados. Eu não posso fazer uso dessa variável fora desse procedimento cadastrar aluno. Ó, eu não posso pegar essa variável e fazer referência a ela aqui embaixo. Ó. Por quê? Porque aqui eu estou no contexto do meu programa principal. Ó, tem o início e o fim do algoritmo. O início e o fim do meu programa principal. Se eu fizer um procedimento e usar variáveis dentro desse procedimento, como é o caso aqui, ó, essas variáveis elas só existem dentro do meu procedimento cadastrar alunos. Tá? Então, ó, alunos cadastrados, ó, eu posso fazer referência deles a partir da palavra início até a palavra fim do procedimento, ou seja, desse procedimento que eu estou usando aqui. Tá? Então, o que faz lá o nosso procedimento cadastrar aluno? Ele conta quantos alunos tem cadastrados e aí ele avalia. Ó, se o número de alunos cadastrados já for igual ao máximo, então ele simplesmente dá uma mensagem, ó, o limite máximo de alunos cadastrados já foi atingido, se não me engano. Já foi atingido. E aí não faz nada. Agora, se eu ainda não atingi o limite máximo de alunos cadastrados, então eu escrevo na tela informe o nome do aluno e aí eu pego para eu definir em qual posição lá do meu vetor de alunos eu vou colocar esse nome que foi digitado, basta eu acrescentar mais um no número de alunos cadastrados. Então veja bem, se não tem nenhum aluno cadastrado nesse momento, né, essa variável aqui, alunos cadastrados, vai ser 0. Logo, 0 mais 1 é 1, então significa que a posição em que eu vou colocar o meu aluno no meu vetor é 1. Né? Agora, se tem 2 alunos cadastrados, 2 alunos mais 1 é 3. Então, significa que a posição em que o novo aluno vai ser colocado no vetor é a posição 3. E aí eu já digo, ó, eu quero colocar lá no meu vetor chamado nome de alunos, que é uma variável aqui do meu programa, ó, nome alunos, ó, um vetor de 3 posições. Ó, então, no meu vetor de 3 posições lá, que eu armazeno os nomes dos alunos, na posição em que eu acabei de definir o valor dela aqui, né, eu quero que seja lido um valor e atribuído para essa posição desse vetor aqui. E aí depois eu dou uma mensagem, ó, aluno cadastrado com sucesso na posição, aquele valor que eu acabei de cadastrar, de calcular aqui. Tá? E aí aquela tradicional mensagenzinha no final para o cara dar um enter e a leitura de qualquer valor aqui para ficar esperando. Tá? Então, ó, se eu rodar o programa aqui, ó, cadastrar aluno, que é aquele procedimento, ó, informe o nome do aluno. Ó, vamos voltar aqui, ó. Aonde que ele está lendo, ele está gerando essa mensagem? Aqui, ó, informe o nome do aluno. Tá? E aí eu vou informar, por exemplo, Tom. Ó,
aluno cadastrado com sucesso na posição 1. Então, como eu não tinha nenhum aluno cadastrado nessa execução do meu programa aqui, ele viu que alunos cadastrados é 0, 0 mais 1 é 1. Então, a posição em que ele ficou cadastrado lá no meu vetor é a posição 1. Certo? Ó, dei o Enter. O que ele fez? Ele encerrou o meu procedimento aqui, ó, cadastrar aluno, e voltou lá para o meu programa principal. Ó, cadastrar aluno, voltou para o meu programa principal. Fim enquanto, opção diferente de 9, tela inicial. Ó, tela inicial é essa tela que ele está exibindo aqui. E depois da tela inicial, o que ele faz? Ele lê a nova opção que o usuário quer. Então, o que eu quero agora? Agora eu quero listar os alunos. Número 1. Então, ó, listou os alunos. Como é que ele listou os alunos? Através aqui, ó, do procedimento, primeiro, o segundo procedimento, que é, ó, listar alunos, né, onde ele conta de 1 até o máximo de alunos e escreve na tela os nomes dos alunos. O que mais que nós temos aqui no nosso programa? Informar notas de alunos. 3. Ó, lista dos alunos cadastrados. Então, ele lista quais os alunos que estão cadastrados e pede para o usuário informar o número 1, o número 2, o número 3, de qual aluno que a gente quer informar as notas. Vamos ver como é que funciona isso. Então, aqui, ó, tem aqui, ó, informar notas. É um outro procedimento e tem outras variáveis. Ó. Então, novamente, essas variáveis aqui são deste procedimento informar notas. Ó. Então, essas variáveis só funcionam daqui do início até aqui, ó, o fim do procedimento. Tá? O que ele faz, então? Ele conta novamente quantos alunos estão cadastrados. Primeiro ele limpa a tela, né? Conta novamente quantos alunos estão cadastrados. E se não tem nenhum cadastrado, ó, não há alunos cadastrados no momento. Primeiro cadastre um aluno para depois informar as notas dele. Agora, se não é 0, ou seja, se já tem alunos cadastrados, perfeito. Daí ele lista esses alunos na tela aqui, ó, para o usuário ter consciência de qual é a posição de cada um dos alunos, né? E diz para o usuário, ó, digite o número do aluno que deseja informar as notas. É o aluno da posição 1, da posição 2, da posição 3. Tá? Aí ele lê, né, qual é o número que o usuário digitou, guarda na variável posição aluno, e aí ele faz um teste. Ó. O cara não poderia, por exemplo, ter digitado a posição 0, porque não existe o aluno 0. E ele também não poderia digitar a posição do aluno maior do que o número de alunos que tem cadastrados. Então, imagina, se eu tenho um aluno cadastrado e ele digita lá que a posição que ele quer informar as notas é número 2, não tem o aluno 2 cadastrado, né? Então, a gente faz esse teste. Ó. Então, se ele digita um valor inválido, a gente diz para ele, ó, escreve na tela, posição inválida e encerra aquela tela ali, né? Vai para o final. Agora, se ele digita um valor que é válido, ó, se a gente cai aqui ó, no senão, aí eu digo para ele, então, ó, notas para o aluno tal, e aí já digo qual que é o nome do aluno pela posição que ele digitou, né? E aí faço uma contagem de 1 até o máximo de notas e escrevo na tela, ó, informe a nota número 1, ou número 2, ou número 3, enfim, o número da nota que eu estou querendo ler, e guardo essa nota numa matriz. Aqui eu já estou lendo uma matriz, inclusive, ó. Eu tenho uma matriz chamada notas alunos, ó, que está bem aqui em cima, uma variável, ó, notas alunos. Ela é uma matriz de 3 linhas, né? Então, 3 linhas porque as linhas correspondem aos alunos, e de 2 colunas, porque as colunas correspondem às notas dos alunos. Então, 3 alunos e 2 notas para cada aluno, né? Então, é uma matriz. Tá? E aí, ele guarda, então, na nossa matriz lá, na linha, conforme a posição do aluno que foi informado, e na coluna, conforme o valor da variável conte, né? Que iniciou em 1 e vai até 2, que é o máximo de notas. E aí terminou o nosso procedimento de informar as notas. E listar as notas. Listar as notas, ele simplesmente percorre aqui ó,
faz uma contagem dos alunos, né, começando de 1 até o máximo, e aí ele verifica, o nome do aluno já foi informado, né, nessa posição que eu estou, por exemplo, tem um aluno na linha 1, tem um aluno na linha 2, tem um aluno na linha 3, porque se não tem aluno naquela linha, né, não tem por que informar as notas, né. E aí ele escreve na tela o nome do aluno, conforme a posição, né? E aí ele faz uma nova contagem dentro da contagem de alunos, ó, que é a contagem das colunas da nossa matriz, né? Começando em 1 até o máximo de notas, né? E aí ele imprime na tela, ó, a nota a nota 1 ou a nota 2, né? Ele mostra o valor que está lá na nossa matriz, na linha correspondente à posição do aluno e na coluna correspondente à posição da nota. Então, aqui eu estou contando a posição do aluno e aqui eu estou contando a posição da nota. Né? Terminou a mensagenzinha tradicional aquela e leia para ele simplesmente ficar naquela tela até que um caractere seja digitado. Uma outra novidade que existe nesse programinha aqui é o uso de constantes, que não sei se vocês já aprenderam ainda, mas vou mostrar para vocês. Ó. Além de variáveis, né, que são informações que a gente armazena na memória, existem também as constantes. E qual que é a diferença de uma variável para uma constante? A diferença é que a variável ela pode ser alterada durante a execução do programa. E a constante ela não pode ser alterada durante a execução do programa. Então, a constante, ó, enquanto eu estou desenvolvendo o meu programa, eu defino qual é o valor dela. Ela vai ser sempre 3, ela vai ser sempre 2, nunca vai mudar. Então, de dentro do programa, eu não consigo mudar o valor dessa constante aqui. Né? Ela serve apenas para eu usar aqui na minha lógica, né, dentro dos meus procedimentos ou dentro do meu programa principal, porém eu não consigo alterar o valor dela. Né? E vocês viram que a gente usou várias vezes, né, a constante máximo alunos e máximo nota. Ó. Se a gente parar para pensar, ó, tem aqui ó, máximo alunos, né, e tem em alguns lugares a máximo notas também. Né, máximo alunos e acho que aqui ó, máximo notas. Né? A gente está fazendo o uso dela. Né? E por que eu adotei o uso de constante e não adotei uma variável? Essas constantes poderiam ser variáveis? Poderiam, né? A gente poderia simplesmente colocar elas aqui, ó, como variáveis. Ó. Então, aqui, ó, eu colocaria o tipo dela aqui, ó, inteiro. Né? Só que aí, dentro do meu programa principal aqui, ó, eu teria que definir o valor delas, ó. Recebe 3 e recebe 2. Ó, é a mesma coisa. Então, eu tenho variáveis que eu defini o valor dela como 3 e o valor dela como 4. Só que como eu sei que isso não vai mudar, ou seja, eu não quero que mude enquanto o programa está executando, então eu adotei o uso de constante. Então, eu tiro aquelas variáveis, eu vou tirar elas daqui e vou usar aqueles valores, né, como constantes. Então, eu já defino no meu tempo de desenvolvimento, em tempo de desenvolvimento, né, que essa constante aqui ela é 3 e essa constante aqui ela é 2. E aí eu faço uso no meu programa. Se eu precisar mudar, eu venho aqui em tempo de desenvolvimento e mudo. Né? Não tem problema nenhum. Mas eu só posso mudar em tempo de desenvolvimento. Tá? Isso por que eu fiz isso também, né? Porque se eu mudar aqui o máximo de alunos, eu tenho que mudar também aqui, ó, o nome de alunos, né, o tamanho do vetor aqui de nome de alunos, e tenho que mudar também o número de linhas aqui na nossa matriz das notas dos alunos. Né? Então, por exemplo, ó, se eu mudar aqui para 4, eu preciso mudar aqui para 4 também, e preciso mudar aqui para 4 também. Né? Certo? Agora vamos manter aqui e vamos manter aqui como eu queria. Tá? Então,
para concluir, né, esse exemplo, né, de um programinha um pouquinho mais avançado com o uso de procedimentos, né, a gente viu aqui, ó, que o nosso programa principal, ele é essa parte aqui, né, extremamente simples, né? E a gente percebe ele navegando pelo menu que ele tem várias funçõezinhas, várias telas, né? Mas aonde que estão essas telas? Elas estão dentro dos procedimentos, porque para nós não é interessante colocar aquele conteúdo aqui dentro, né? Porque como é que a gente faria o programa se repetir, né? Ele ir de uma opção para outra, voltar para o menu principal, né? Como é que a gente navegaria se a gente tivesse só o programa principal, né? A gente não tem como fazer isso, né? Então, através do uso do enquanto, a gente lendo cada uma das opções, a gente consegue chamar cada um dos procedimentos relacionados à opção escolhida, né? E fazer a leitura de um próximo procedimento enquanto o usuário não digitou o valor 0 como a opção do menu. Né? Então, ó, ele chamou ali, ó, o procedimento tela inicial e fica esperando que eu digite qual que é a opção. Ó, qual que é a opção que eu quero? Ah, a opção que eu quero é a 9, é a sair. Ó, o que ele vai fazer ali, ó, saindo, que é exatamente o que ele fez aqui. Ó. Então, caso a opção seja 9, ele vai escrever saindo, vai retornar lá para cima no enquanto. É diferente de 9? Não, não é diferente, é 9. Então, ele encerra o programa, porque depois do fim enquanto aqui eu não tenho mais nada para fazer. Né? Se eu executar novamente, ó, executou o programa principal aqui, ó, o procedimento chamado tela inicial, né, e aguarda a leitura da opção do menu. Se eu digitar a opção 1, ele vai chamar o procedimento qual listar alunos. Ó. Então, caso a opção digitada seja 1, ele vai chamar o procedimento listar alunos. O procedimento listar alunos está lá em cima. Ó, tá aqui ele fez o que eu queria, limpou a tela, ó, porque senão aquela tela do menu principal ia ficar aparecendo aqui e essa parte ia ficar embaixo, né? Eu preciso limpar a tela para justamente dar uma ideia para o usuário de que ele está numa nova tela, né? E aí, dentro do Visual G, o comando para limpar a tela é limpa a tela. Né? Então, conta de 1 até o máximo de alunos e imprime na tela os nomes dos alunos e fica lendo. Ó. Se eu tirar esse leia X daqui, ele mostraria aqui, só que não faria mais nada, e daí ele ia voltar lá para o menu e ia sobrepor a tela, né? Então essa tela não ia ficar parada aqui exibindo, ele ia voltar para exibir a tela principal. Então por isso que eu dei o que é um leia X, que não serve para nada, a não ser ficar esperando que o usuário digite alguma coisa aqui para ele poder fazer. Ó, digitou alguma coisa, ele voltou lá para o programa principal. Voltou lá para o programa principal, ó, chamou lá o procedimento inicial e ficou esperando a leitura da opção do menu. E assim a gente vai navegando no programa para sempre. Tá? Então, caso vocês precisem fazer aí um programinha que tem um menuzinho, já sabe que o uso de procedimento é extremamente adequado para atender essa necessidade. É isso. Valeu!